Olá pessoal, Guilherme Lima, Evolo Papo. Vamos bater um papinho hoje aí sobre a questão das projeção-relações, né? Então, esse episódio um pouco mais longo, né? Eu gostaria de falar, né, que existe uma seção no tratado Projeciologia do professor Valdo Vieira, em que ele descreve, né, a relação de várias coisas, né, com a projeção consciente, ou, né, no mais popular, a projeção astral, né? A primeira coisa seria a questão dos acidentes, né? Então, os acidentes, né, na cabeça, né, e mais propriamente, né, especialmente no parto ou na primeira infância, né, no parto, por exemplo, a fórceps, né, pode fazer, né, que o trauma, né, faça a pessoa desenvolver, né, o parapsiquismo em geral e também a questão da projetabilidade dela, né. Você tem também, né, a questão das amputações, né. Então, a medicina, ela estuda, né, as chamadas dores fantasmas, né. E é uma dor, né, que a pessoa amputada, né, ela sente, né, no local dor, né, a partir desse membro, né, que é amputado, né. E de forma bastante interessante, né, isso poderia ser considerado, né, uma evidência indireta, né, da existência do psicossoma, né, que é o corpo astral, o corpo das emoções, né. Você tem também a questão dos animais subhumanos, né. E o professor Valdo Vieira, ele já, né, registrou que é possível, né, a telepatia com animais subhumanos, né, que eles respondiam, né, de forma incipiente à questão da telepatia extrafísica, né. E ele relata também, né, no próprio Tratado de Projeciologia, que é possível, né, a possessão de animais, né. Você tem também a questão da arte, né, que diversas inspirações artísticas, né, no campo da literatura, né, muitas vezes elas decorreram, né, em virtude desse interesse, né, pelas projeções conscientes ou projeções astrais, né. Também tem a questão, né, do coração, né, de que não existe, né, contraindicação a projeções conscientes, né, por parte de pessoas que tenham problema, né, no coração, as cardiopatias, e também a questão da hipertensão, né. Você também, né, que tem a ideia, né, de que a maioria dos projetores avançados, né, eles já tiveram experiências, né, ainda no período infantil, né, embora elas de maneira geral ela ainda não tenham, né, maturidade para interpretar, né, corretamente essas experiências, né. A criança, né, em geral, até os 7 anos, ela é muito mais receptiva, né, à questão da visão extrafísica, né, a questão da clarividência, né. Você tem também a questão da relação, né, da projeciologia com as doenças, né, em que as projeções, né, elas podem meio que curar, né, mini doenças, né, como por exemplo indisposições físicas, né, a questão da astenia psíquica, né, coisas como escotomas cintilantes efêmeros, né, coisas também como pequenas nevralgias e também luxações simples, né, seria uma possibilidade, né, a autocura, né, a partir da projeção consciente, né. Você tem também a questão das dores físicas, né? Que, de uma forma geral, né, dores muito intensas, elas podem provocar, né, projeções conscientes, em virtude, né, da tentativa desesperada, né, e da agonia gerada pela dor física, né. Você tem também a questão das drogas, né, e eu diria, né, que, de fato, né, há drogas que podem, de fato, né, produzir uma projeção consciente, né, basicamente, né, alguns anestésicos, beta-bloqueadores, né, e substâncias psicoativas, né. E os beta-bloqueadores eles costumam agir na pressão, né, nos batimentos cardíacos. E você tem substâncias, né, como maconha, o ayahuasca, o santo daime, o LSD, a mesclina e muitas outras, né, que têm o potencial de produzir uma experiência similar, né, à projeção consciente. E essas experiências elas foram detalhadamente descritas, né, no Tratado de Projeciologia do professor Valdo Vieira, né. Eu e o próprio Valdo Vieira, né, não recomenda a ninguém, né, tentar produzir a projeção consciente por meio do consumo dessas drogas, né. E há uma série de razões para isso que ele aborda, né, de forma bastante completa no Tratado de Projeciologia, né. Você tem também a questão da relação da projeção consciente com a espionagem, né, de que explora, né, a ideia da projeção consciente, né, usar, né, dos fenômenos parapsíquicos para espionagem, né, e
coisa, né, que nem eu, nem o próprio professor Valdo recomenda, né, esse tipo de atividade, né. Você tem também a questão, né, da hipnose, né, que é possível, né, produzir uma projeção consciente a partir da hipnose, né, mas eu diria, né, que a projeção não se confunde, né, com a hipnose propriamente dita, né. Você tem também o caso, né, em pessoas que estão presas ou internadas em hospital, né, e que várias pessoas, né, que têm a sua liberdade cerceada ou está internada, né, em um hospital, isso, de certa forma, ela pode, né, contribuir ou desencadear, né, uma projeção consciente, né, em virtude da pessoa estar presa, né, a um local. Você tem também a questão da relação da projeção consciente com o yoga, né, e eu diria, né, que a yoga é uma ciência antiga, né, que tem uma relação muito intensa, né, com os objetivos, né, da projeciologia, né, dois conceitos chaves, né, da evolução e da cosmoconsciência, né, que são dois objetivos, né, tops, né, do yoga, né, a pessoa se melhorar a si mesma, né, se tornar menos imperfeito e a pessoa adquirir, né, a cosmoconsciência, né, que é a experiência do samadhi, do satori e também, né, tem a questão da relação da projeção consciente com a música, né. Os sons, né, já foi utilizado, né, com êxito na relaxação, né, psicofisiológica para a pessoa, né, poder produzir projeções, né. E normalmente são músicas lentas, né, mais especificamente músicas de dois tipos, né, que se você não sabe, taca aí no Google o que é, que são os adágios e os andantes, né. E esses são alguns exemplos, né, de sons descritos, né, no Projeciologia de Valdo Vieira como coadjuvante, né, na produção da projeção consciente, né. Você tem também a questão, né, das plegias, né, que no que tange, né, a personalidade paralítica, né, e às vezes, né, uma pessoa é paralítica, né, mas no extrafísico ela consegue, né, desfrutar inteiramente, né, da sua faculdade de locomoção do psicossoma, né. Você tem também a questão, né, da relação da projeção consciente com a psicopatologia, né. E foi relatado, né, pelo professor Valdo que existe, né, o caso de projetores que são doentes, né, mas foi constatado também a existência de projetores, né, mais saudável até do que a média das pessoas comuns, né. E isso é bastante comum, né, a existência de projetores mais saudáveis que a média, né, da população. Então, pessoal, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Se você curtiu, dê o seu like, que ajuda a gente bastante. Se quiser falar sobre esses projetos relacionados, fala aí embaixo. Se quiser ajudar a gente, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Então, era tudo que eu tinha para dizer por hoje. Forte abraço. Tchau, tchau.